O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos na oitava do Natal, ou seja, celebramos o Natal do Senhor neste último dia 25 e durante uma semana estaremos celebrando também como esse mesmo espírito, né, de alegria pelo nascimento do Salvador. Todavia, diferente da semana após celebrarmos a Páscoa, em que também temos uma oitava, e durante a semana seguinte, a Páscoa do Senhor, nós vamos ouvindo nos Evangelhos os vários relatos das aparições do Salvador ressuscitado para os seus apóstolos. Na semana que se segue, né, logo após o dia do Natal, nós vemos que celebramos alguns santos, né? Logo de início nós temos essa celebração de Santo Estevão, protomártir, o primeiro mártir da igreja, portanto. E por que num tempo de festa, num tempo que celebra a vinda do Salvador entre os homens, a igreja nos propicia logo em seguida a celebração de um mártir, e especialmente do primeiro mártir cristão? Por quê? Porque isso nos recorda qual é a finalidade pela qual o Salvador se encarnou. Cristo veio até nós para nos salvar, mas sabemos que a salvação de Cristo se realiza, a sua missão se concretiza, quando Ele doa toda a sua vida na cruz, na paixão, para dar a vida para que nós tenhamos vida em abundância. Tomando o nosso lugar, assumindo nossas dores, assumindo nossa própria culpa, carregando sobre si nossas faltas, como nos recorda a profecia de Isaías, Ele se coloca no nosso lugar e apresenta ao Pai o sacrifício verdadeiro, que é a sua própria vida, pura, santa, imaculada, em expiação pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Ou seja, a igreja nos recorda, portanto, que o Natal é uma festa sim de alegria, é uma festa em que nós devemos olhar com esperança, porque Deus se faz um de nós, mas saber que esse Deus que se faz um, Ele vem ao nosso encontro com um fim, que é dar a vida para a nossa salvação. E aqui nós tomamos o exemplo, então, na liturgia da igreja, do primeiro santo a também imitar nosso Senhor, dando a vida em fidelidade pelo Evangelho. O primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, portanto. Então, por isso que a igreja nos traz esse relato do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nos mostra a sua morte, mas uma morte em que doa a vida também em comunhão com o seu Senhor, em comunhão com o Cristo que ressuscitou depois da paixão, mas acima de tudo doa a vida também com o mesmo propósito de perdoar aqueles que o faziam mal. Esse é um grande exemplo também que este primeiro mártir nos dá, a imitação do próprio Cristo. Jesus, no alto da cruz, olhou para os seus algozes e rezou ao Pai: Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. Do alto da cruz, Jesus perdoava aqueles que lhe afligiam. Mostrava-nos para que veio, para ser sinal da misericórdia, do perdão, do amor divino. E de forma semelhante, então, o primeiro mártir da igreja, mesmo quando perseguido e sendo apedrejado, também, olhando aos céus, perdoa aqueles que lhe apedrejavam, aqueles que lhe faziam mal. Entrega a sua vida a Cristo, como é próprio dos mártires, ou seja, se confia totalmente ao Senhor, mesmo naquele momento de perseguição, de dor, de morte, mas também perdoa aqueles que estavam perto, aqueles que lhe faziam mal, né? Então aqui está uma lição para nós. Para que nós possamos viver a fé cristã, é preciso ter essa disposição de perdoar aos nossos irmãos, de buscar a reconciliação, de dar o perdão àqueles que nos fazem o mal. É claro que dar o perdão, muitas vezes é preciso colocar limites, mesmo quando se perdoa, né? Às vezes as coisas não serão iguais com aqueles que nos fizeram alguma coisa, mas ainda assim ter a mesma disposição, o mesmo coração de Cristo, o mesmo coração dos mártires, ou seja, as mesmas intenções, os mesmos sentimentos de busca de reconciliação e de paz, portanto, contra aqueles que talvez nos façam mal. É por isso então que nós pedimos ao Senhor essa graça tão grande de saber perdoar, mas também a partir disto, deste mesmo ato de perdão nosso em relação aos nossos irmãos, também acolher o grande perdão de Deus em nossas vidas, a grande misericórdia. É Ele quem primeiro, quando nós éramos inimigos, se fez nosso próximo. É Ele primeiro que, quando nós éramos pecadores, estávamos afastados do Pai, veio ao nosso encontro para nos dar o perdão, nos dar a misericórdia de Deus, nos levantar de nossas quedas. Portanto, tendo como parâmetro o grande amor e a misericórdia com que Deus nos amou, é dessa forma que nós temos que olhar também para o nosso próximo. Mesmo quando este seja talvez culpado de suas faltas, tenha falhado contra nós, mas olharmos o Filho de Deus e tomarmos como um exemplo, para que nós possamos também da mesma forma perdoar os nossos irmãos. Então aqui nós temos dois fatores que são fundamentais no exemplo de Santo Estevão. Tanto a fidelidade até o fim, fidelidade a Cristo, que justamente é conforme nos recorda o Evangelho, né, uma perseverança até o fim, por isso foi salvo, por isso foi santificado, Santo Estevão, como também um ato de perdoar, a disposição de dar o perdão até mesmo àqueles que nos fazem o mal. Nós também devemos então aprender do exemplo de Santo Estevão essas duas virtudes, a perseverança e a misericórdia, e que possamos exercê-la. Perseverança que nos leva até Deus, perseverança que é fruto da fortaleza diante das provações e das perseguições, e ao mesmo tempo a misericórdia, que é fruto do encontro com a grande misericórdia de Deus e que também nos conduz então à misericórdia para com os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.